Você está assistindo Star Wars e aí o mestre Yoda, quando eles em algum momento precisam resolver um grande problema, diz: meditar sobre esse assunto eu irei. Aí você está lendo uma revista sobre atividades físicas e tal, e falam sobre o Tai Chi Chuan, que é uma meditação em movimento. E aí você começa a perguntar, descobre que um amigo seu faz yoga, e você pergunta para ele como é que eles fazem a meditação. E aí ele fala que em algum momento eles sentam e fazem um mantra, um om, uma coisa do tipo. Outro amigo seu faz parte de uma outra cultura, o Zen, por exemplo, e diz que senta de frente para uma parede branca, com os olhos semicerrados e fica com o corpo imóvel. Aí você vai procurar no YouTube, por exemplo, uma meditação guiada e de repente o locutor lá fala para você imaginar que você está numa cachoeira, num lugar tranquilo, com o som dos passarinhos. Peraí, afinal de contas, o que é meditação? Se é você pensar sobre um problema? É você imaginar uma coisa? É você se movimentar devagar? É você falar um mantra, olhar para uma parede? Afinal de contas, é o que? Vamos resolver isso aí. Quando a gente faz uma pesquisa simples no Google, procurando qual o significado de meditação, a gente vai achar 4 coisas, tá? Então, primeiro, ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Então é pensar com concentração de espírito. 2. Exercício espiritual que prepara para a contemplação. Então contemplação já é uma coisa diferente. Você, né, não é você ficar pensando, é você observar uma coisa sem necessariamente pensar sobre ela, né? Uma coisa mais neutra, mais passiva. Número 3. Prática de concentração mental que propõe levar, através de uma sucessão de estágios, a liberação espiritual dos laços do mundo material. Então aí já é um significado, né, bem diferente, digamos assim. Tem a ver com a questão da concentração mais uma vez, mas aí tem uma coisa de estágios, ou seja, uma coisa de longo prazo que vai te levar a alguma espécie de libertação aí. E número 4, hábito de pensar, né? Eu volto para o pensar de novo. Então assim, a gente vê que são muitas visões um pouco diferentes uma da outra. Então como é que a gente pode resumir, sintetizar isso numa coisa só? Tá? A gente pode dizer que a meditação ela é um trabalho interior. Tá? O que seria um trabalho interior? Quando eu executo um trabalho, por exemplo, exterior, né, ele é facilmente observável, é fácil de você saber o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, se eu estou varrendo o chão, você vai ver claramente que eu estou movimentando a vassoura, que eu estou empurrando a sujeira. Então, assim, a minha atividade está muito clara ali para quem olha de fora, tá? Então, assim, uma atividade, um trabalho interior, ele é difícil, né? Se não impossível, de quem está de fora saber o que você está fazendo, né? Então, é um trabalho interior, é um trabalho mental, tá? Então, se você está sentado, se você está em pé, se você está até varrendo, por exemplo, está varrendo o chão, né? Quem está de fora não sabe o que você está pensando, não sabe se você está se concentrando em alguma coisa, não sabe se você está observando a sua respiração, se você está prestando atenção na sujeira ou na sua pegada no cabo ali da vassoura. Então isso é um trabalho interior, é uma questão mental, coisa de quem está de fora tem mais dificuldade de saber o que você está fazendo. E aí, para a gente entender assim melhor, né, essas diferentes meditações, tá? A gente tem que aprender a diferenciar 2 coisas. Tá? O trabalho interior você pode dividir ele em atividade ou exercício. Tá? Para entender mais fácil, vamos levar isso para o exercício físico ou atividade física. Qual seria a diferença entre atividade física e exercício físico? Né? Atividade é uma coisa que você faz com um objetivo direto, momentâneo. Né? Por exemplo, eu vou varrer o chão, como eu falei no exemplo anterior. O meu objetivo é empurrar a sujeira, tirar aquela sujeira dali e deixar o chão limpo, né?
Se eu vou, por exemplo, caminhando para a escola, para a faculdade, para o trabalho, né? Meu objetivo é sair de casa e chegar lá, né? Então isso é uma atividade, isso caracteriza algo que você faz com o objetivo daquele momento, né? Direto. Agora, o que é um exercício? Né? Um exercício é algo que você faz periodicamente, né, ao longo do tempo, para alcançar um outro objetivo lá na frente, tá? Então, por exemplo, a flexão. O meu objetivo não é levantar e descer, e levantar e descer, e levantar e descer. Não. Meu objetivo é, repetindo essa ação ao longo do tempo, eu vou depois ter mais força, mais resistência no braço e etc. Né? A minha caminhada, por exemplo, vou caminhar, eu vou ter mais resistência, mais fôlego, vou queimar caloria e tal. Tá? Naturalmente a gente pode combinar as duas coisas. Então, se eu vou para a faculdade 3 vezes por semana andando, né, eu vou estar aliando aí a atividade de chegar lá, né, meu objetivo de ir andando e chegar na faculdade, vou estar aliando isso com um exercício que ao longo do tempo vai me dar mais resistência, mais queima de caloria, etc. Tá bom? Então, assim, na meditação é exatamente a mesma coisa, tá? A gente, dependendo do tipo de meditação, ela pode ser usada como uma atividade, ou seja, com um objetivo pontual, eu vou fazer aquilo com um objetivo naquele momento, ou com um objetivo de longo prazo, de médio e longo prazo, em que eu vou trabalhar como um exercício mesmo, tá? E naturalmente as duas podem se combinar de forma geral, tá? Então vamos dar uns exemplos aqui, ó. Objetivos de curto prazo. Quando você vai fazer alguma coisa e está se sentindo desconcentrado, você pode fazer uma meditação que te ajude a se concentrar. Tá agitado emocionalmente, a meditação pode te ajudar a se acalmar, né? Pode ajudar a fazer uma limpeza depois que você passou por um período estressante, por um dia cheio, né? Ela pode te ajudar a fazer essa limpeza mental, né? Desse excesso de pensamentos, te trazendo um momento mais tranquilo, né? Mais concentrado. Pode te ajudar a resolver um problema específico, né? No momento você tem que resolver alguma coisa, você faz um tipo de meditação que é específico para resolver um problema, tá? Você pode fazer também uma revisão, né? Uma espécie de reflexão, né? Uma meditação de reflexão ou um planejamento, né? Tudo isso é trabalho interior, tudo isso é meditação, tá? E todos esses têm um objetivo naquele momento. Aquela hora você quer aquilo, ponto final, tá? Óbvio, quanto mais você fizer, se você transformar isso no exercício, fica mais fácil, né, de você conseguir acessar isso no momento, tá? Agora, quando a gente já transforma mais em exercício, né, a gente tem objetivos de médio e longo prazo, tá? Então, objetivos de médio prazo, geralmente, né, os mais comuns da meditação são você desenvolver uma habilidade, né, por exemplo, a visualização, ela pode te ajudar a fazer um treinamento, desenvolver uma habilidade, né? Pode te dar mais clareza mental, né? Aumentar a sua memória, a sua capacidade de observar e memorizar as coisas, de ter acesso à sua memória também, né? Te dar mais estabilidade emocional e ajudar em cura, né? Cura física e cura mental em alguns níveis também, tá? E os objetivos de longo prazo, né, que é quando a prática se estende, geralmente os objetivos mais longos, né, incluem todos os de médio prazo, naturalmente, né, numa escala maior, tá? Mas a questão de expansão de consciência, né, o que é expansão de consciência? Você aumentar a sua capacidade de perceber as coisas, né, de estar atento e percebendo as coisas que ocorrem, tá? E aí a gente pode levar para o nível normal, né? A percepção normal e a percepção supranormal, né? Esse outro objetivo seria uma percepção supranormal. Por exemplo, os yogis, né? Eles têm uma capacidade de perceber e de inclusive controlar, né? Alguns órgãos que teoricamente são involuntários, né? Através de outras meditações também, como Vipassana, por exemplo, você consegue perceber coisas dentro do seu corpo que você antes não percebia, consegue perceber melhor sons, imagens, sensações e etc, né?
Cura profunda, né, que seria uma extensão da cura do médio prazo, mas uma cura mais interna, né, vai lá na raiz da coisa, tá? Causando uma transformação interior, né, que é o outro objetivo. E o objetivo geralmente top da meditação, né, que é uma coisa já bem avançada, seria a iluminação, tá? A iluminação espiritual, iluminação mental, né? Assim, cada cultura chama de uma coisa diferente, né? Mas seria a capacidade de enxergar que você não esse corpo, né, limitado e tal. Isso aí a gente fala um pouco melhor mais tarde, tá? Então seriam os objetivos normais de longo prazo, tá? Então vamos lá. Agora vamos para os tipos, então, né? Tipos de meditação. Por quê? Antes a gente olha os objetivos, né? Pô, então qual é o seu objetivo, tá? Aí, baseado no seu objetivo, você vai escolher a técnica específica de meditação, tá? Lembrando que tem milhares de técnicas diferentes, né? Muitas formas, tá? E que podem ser adaptadas, inclusive, tá? Então a gente pode separar em dois tipos principais de meditação, que a gente pode chamar de meditação Yin e Yang, né? Puxando da cultura chinesa aí. O Yin e o Yang o Yin ele é mais passivo, né? Ele representa o escuro, o feminino, né? O frio. O Yang ele representa o masculino, o quente, o expansivo, né? Então a gente pode separar assim, meditações mais perceptivas, mais passivas, e meditações mais ativas, né? Em que você efetivamente cria ou faz alguma coisa, tá? Então, exemplos de meditação Yin, que é mais sutil, né? É a concentração, ou seja, você pegar um ponto, um foco, e se concentrar nele, tá? Por exemplos, né, práticos. Quando a meditação da vela, tem uma vela na sua frente, você olha para a chama da vela sem desviar o olhar, né? Isso seria uma prática de concentração. Quando você observa a região da entrada e saída do ar no nariz e fica observando as sensações que surgem ali, né? Outra prática de concentração. Observação, né? A observação também, essa daqui, ela alia a observação da sensação que surge, essas mudanças, e a concentração nesse ponto, né? Então tem as duas coisas, né? Quando você se concentra no objeto, quando você observa um objeto, às vezes, para ter uma ideia, né? Existe uma espécie de meditação que ela alia a observação e a contemplação, que você fica observando alguma coisa, né? Sem pensar sobre nada, sem pensar sobre ela, e essa observação em si ela vai te ensinar, vai te mostrar alguma coisa, ela vai abrir a sua cabeça de alguma forma. Tá? Então existe esse tipo de meditação também. Ok? As meditações mais yang, né? Geralmente estão a visualização, em que você usa ativamente a sua imaginação, né? Para visualizar coisas, visualizar um objeto, visualizar um objetivo que você queira chegar, tá? O mantra, que é quando você emite um som, tá? E esse som, ele às vezes não tem significado, um significado explícito, mas ele ajuda a sua mente a chegar num estado de concentração mais fácil, né? Então você ativamente faz um som e aquele som ele vai gerar uma vibração X que vai afetar também as suas ondas cerebrais, fazendo com que elas emparelhem ali num estado mais profundo, né, de meditação. Então você cria uma coisa para o seu corpo meio que seguir aquilo que você criou, né? Outra forma ativa seria a resolução de problema. Né? Você quer resolver um problema, você se concentra, né? Você pensa com concentração, né? Para resolver um problema, para refletir sobre suas experiências passadas ou para planejar coisas para o futuro. Então são formas ativas também de você meditar. Aquela do Yoda, por exemplo, né? Você pode usar, na verdade, combinando as duas coisas, a Yang e a Yin. Né? Quando você pensa e tenta resolver com concentração um problema e depois você deixa aí, né? Que muitas vezes a resposta surge depois, tá?
Então alguns objetivos e alguns tipos de meditação mais comuns, tá? Em resumo, né, pra gente fechar, o importante é antes você ter clareza, bastante clareza, parar um tempo e refletir, né? Já fazendo uma meditação, na reflexão, aí sobre qual é o seu objetivo, o que você quer, o que você quer alcançar com a meditação, e aí você escolhe a técnica que você vai usar, ou as técnicas, ou a combinação de técnicas de meditação, para alcançar esse objetivo. Assim como o exercício, né? Se eu quero ficar com o braço forte, não adianta eu ficar fazendo agachamento, certo? Então é importante eu ter essa visão de, pô, se eu quero chegar aqui, eu tenho que usar a técnica que me ajuda a chegar aqui. Agora, quando se começa a prática da meditação, geralmente a gente passa por 3 fasezinhas, tá? Que elas ocorrem em curto, em médio e longo prazo, né? Ou seja, cada vez que você for meditar, provavelmente você vai ter que passar um pouco pelas 3 fases e ao longo do tempo você passa também, tá? Então essas fases são o quê? Primeiro, a fase de limpeza, né? Então, digamos que você escolheu uma meditação para aumentar a sua concentração e vai se concentrar num ponto, né? A sua mente ela vai começar a borbulhar uma série de pensamentos, vai te distrair, vai te puxar para um lado e para o outro, tá? E isso faz parte da limpeza. Primeiro, faz parte da construção da concentração, né? Que é a próxima fase, que é o que você está tentando fazer, né? Mas naturalmente a sua mente ela vai começar a borbulhar uma série de pensamentos ali, tá? Porque ela está na fase da limpeza. É como se você tivesse uma esponja, né? Um amigo meu me passou essa imagem, achei bem interessante. É como se tivesse uma esponja cheia de água suja, tá? Que é a sua mente cheia de coisas para resolver, experiências, estresse e etc, né? Diversões, tudo, né? E aí, quando você começa a se concentrar, é como se você começasse a apertar essa esponja, tá? Então você está apertando essa esponja, a água suja ela vai correr mais rápido do que normal, que seria só pingando, né? Então quando você se concentra, tem essa fase da limpeza. Tem a cabeça pensando 1000 coisas, te levando para cá e para lá, tá? Provavelmente você vai se distrair muitas vezes e trazer a sua mente de volta, mas isso tudo é natural, tá? É muito comum a gente ver as pessoas desanimando e achando que não conseguem meditar, que não sabe fazer, que aquilo não é para ela, justamente por causa dessa fase da limpeza. Ela acha que pô, é impossível, a mente dela tá ficando maluca, né? Dá uma impressão que a pessoa está enlouquecendo mesmo, mas é justamente por causa dessa fase da limpeza, que é uma coisa muito boa, tá? Se você insiste na fase da limpeza e fica ali procurando se concentrar, aos poucos você vai alcançando a segunda fase, que é a fase da concentração, tá? Então, na fase da concentração, ainda surgem, né, no começo, ainda surgem pensamentos, ainda surgem distrações, mas essas distrações elas já não tiram você do foco. Você vê um pensamento passando aqui, mas o seu foco se mantém. Não é como antes que ele vai embora, né? Então aí você alcança a fase da concentração, ou seja, o seu poder ali de poder mental, poder interno, ele já está começando a se estabilizar, digamos assim, tá? E depois, né, algumas meditações, a própria concentração já é o trabalho, né? Mas em outras o trabalho é uma coisa diferente, tá? Que é a terceira fase, a fase do trabalho interior. Assim que você construiu concentração, você vai usar essa concentração para fazer alguma coisa interior, para fazer uma visualização, para fazer vai prestar atenção em pontos do corpo, vai observar alguma coisa e etc, né? Então, com a concentração é tipo a ferramenta para você fazer esse trabalho, tá? E tem meditações que o próprio trabalho já é a concentração escolhida ali, ok? Então, tá começando a meditar, não desanima que é tudo fase da limpeza, daqui a pouco vai começando a melhorar, tá? E dependendo do tipo, né, as meditações mais internas, né, mais perceptivas, elas têm também períodos de altos e baixos, no sentido de que assim, você não vai, vou meditar, então agora eu vou só, meu nível de tranquilidade vai subir, vai ficar tudo uma maravilha sempre. Não, isso a gente vai conversar um pouco mais na frente, mas geralmente nossa evolução é
sinuosa, né? Como aqueles gráficos de empresa, digamos assim. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, se não esclareceu direito, põe lá nos comentários, tá? Que eu vou ler, vou tentar, de repente, num próximo vídeo trazer algumas respostas para as dúvidas e tal, ok? Se gostou, compartilha, dá um like, tá? E se inscreve lá no canal, tá bom?